É de coração, não é rasgação de seda. Ih, já tá gravando. Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo ótimo. Eu estou muito feliz hoje aqui em Caxias, né, Maura? Para apresentar o trabalho da Maura. Os colegas que estão me vendo aí, eu quero passar um recado para vocês e dizer assim, ó, que de todos os cursos que eu fiz, não é rasgação de seda, é de coração mesmo. Até eu estou falando pela segunda vez, porque antes tentamos fazer a gravação e saiu meio truncado. Mas é uma das melhores monitoras que eu já tive até hoje, entre os monitores e monitoras. Não desmerecendo o pessoal, mas no conjunto do todo, Maura. Eu quero aproveitar para prestar esse elogio, inclusive, para ti aqui, né, gravando e deixando registrado com os colegas que estão aqui nessa aula de Caxias também, que é o 6º módulo, né? Que a Maura cumpriu basicamente quase todos os requisitos lá com maestria, né? Presença, dedicação, busca de conhecimento, nunca ficou parada, sempre trabalhando, sempre buscando, sempre procurando se superar. A Maura fez monitoria em Gramado, a Maura fez monitoria em São Leopoldo, e a Maura mora em Porto Alegre. Então a Maura se deslocava e às vezes monitores próximos acabavam faltando, mais do que a própria Maura. A Maura, não me recordo, mas se faltou acho que foi uma vez, por uma questão de saúde da mãe, nessas 3 monitorias que ela fez. Então, para vocês verem a dedicação da Maura, né? Eu estou muito feliz de apresentar o teu trabalho aqui, Maura. Bom, e eu tenho certeza que tu vai desenvolver um excelente trabalho aí com a psicoterapia reencarnacionista, levando a mandala da BPR no peito, né? E com muito carinho, né? Eu gostaria de pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse trabalho que a Maura vai desenvolver aqui, e que os anjos iluminem esse momento maravilhoso que nós vamos ter aqui. Os colegas todos que estão aqui, a Jo, proprietária do espaço, né, a Rubi da Serra, vão aproveitar muito também, estão conhecendo a Maura hoje, porque a Maura não era conhecida dessa turma aqui especificamente. Então aproveite, eu também vou estar sentado ali. Gratidão. Obrigada. Contigo, querido. Obrigada. Obrigada pelas palavras do Vitor, né? Sempre muito gentil. Bom, eu estou aqui hoje nessa missão aqui, né, de apresentar essa palestra, e eu quero dizer que ao final da palestra nós vamos reservar um espaço, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou voltar a algum tema que tenha se falado, nós vamos ter um espaço para isso. Bem, esse é o símbolo da BPR, então, né, da nossa Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista, a definição dela seria que ela é uma nova escola psicológica, né? O que nós trabalhamos na psicoterapia reencarnacionista? Ela é baseada, como o nome está dizendo, na reencarnação. Nós somos auxiliados, na verdade nós auxiliamos, né, pelos mentores espirituais da pessoa e os nossos, para que possa se chegar ao trabalho de fazer um melhor aproveitamento da nossa encarnação, né? Abordando temas de vidas passadas que a gente vai repetindo em cada encarnação. Mas isso nós vamos falar depois. Essa escola, né, toda a metodologia dessa escola de psicoterapia reencarnacionista, ela foi nos passada através do Livro dos Espíritos, né, na questão 399 do Livro dos Espíritos, e depois foi de novo anunciada no livro Obreiros da Vida Eterna. E isso foi, essa questão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos foi em 1857, né? Foi há muito tempo atrás. E depois ela foi de novo comentada nos Obreiros da Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo
pelo Chico Xavier, um livro de André Luiz, né? Ditado por André Luiz, espírito de André Luiz. Isso em 1946, só 50 anos depois dessa data, é que foi recebido novamente pelo nosso presidente Mauro Quinto. Mas aqui nós temos então a situação dos cursos da psicoterapia hoje. Na verdade, esse mapa é de 2017, não sei se houve alguma mudança, mas quando eu fiz o curso, há 3 anos atrás, esse mapa era bem diferente. Nós tínhamos basicamente a região sul aqui com cursos, e agora se expandiu. Quiçá em pouco tempo vamos sair do Brasil e ganhar o mundo com a psicoterapia, né? Esperamos que seja em breve. Bom, esse é o livro Os Obreiros da Vida Eterna, aquele que eu falei para vocês, que foi ditado pelo espírito do André Luiz, né, para o Chico Xavier. E é a primeira vez aparece antes no Livro dos Espíritos, mas que tem mais detalhes de como deve ser feito e tudo mais em relação à psicoterapia reencarnacionista. Nos dá mais embasamento. Isso, obrigada. Bom, esse livro do André Luiz, que é o Obreiro da Vida Eterna, como eu já disse, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, né? E ele reserva 2 páginas em que ele fala da importância da gente divulgar para o mundo esse conceito da personalidade congênita, que depois a gente vai falar exatamente o que é a personalidade congênita, né? Que é uma, digamos assim, que é uma lacuna do que nós tínhamos até agora em psiquiatria e em psicologia, né? Aquela coisinha que falta para explicar o porquê das coisas, o que Freud chamava de inconsciente, né? Mas nós vamos tocar nesse tema depois. Bom, no Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, essa questão 399, ela aborda vários aspectos, todos eles muito direcionados para psicoterapia reencarnacionista, diretamente, assim, é uma fala especial para nós. E começa falando da nossa participação na cocriação da nossa encarnação, das nossas várias encarnações, né? Que nós somos coautores dessa encarnação. O que isso quer dizer? E quando nós estamos no astral superior, junto com os nossos mentores, com seres iluminados, nós cocriamos a nossa encarnação. Nós pensamos e aceitamos as provas, digamos assim, que nós vamos enfrentar na encarnação. E para que nós vamos ter essas provas? Para que nós possamos elevar o nosso espírito, né? Para que nós possamos crescer como espírito. É-nos dito também que nessa cocriação, dependendo, como tudo que a doutrina espírita nos passa, depende do nosso grau evolutivo, né? Quanto mais evoluído o nosso espírito tiver, talvez nós possamos participar mais, ou simplesmente aceitar o que nos é imposto, né? Ó, tu vai voltar para a Terra e vai ser assim, assim, assado, e aceita ou não aceita. Mas, né, essa cocriação nós participamos. Uma coisa que é muito importante na doutrina espírita também, que nos ensina, é o livre-arbítrio. Nós temos coisas a fazer, mas nós podemos escolher, né, que caminho tomar. Então, a nossa vida não é pré-determinada, né? Depende das nossas escolhas.
Quando nós estamos lá no mundo superior, no astral superior, nós temos uma visão da nossa vida passada, que a gente chama o telão, né? Onde nos mostra o que nós fizemos, como nós fomos. E você sabe que uma coisa é a gente contar a nossa história e outra é a gente assistir a nossa história, né? É diferente. Quando a gente assiste, a gente sai um pouco do personagem, né? E vê como que a gente agiu em determinada situação, o que eu fiz, puxa, devia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente, né? E se diz que uma das coisas que mais se fala nesse momento no plano superior é: ah, se eu soubesse, né? Ah, se eu soubesse que era isso. Agora, com a psicoterapia, a gente sabe, né? Porque essa experiência do telão, ela tá sendo proporcionada para nós aqui. Isso é um presente que nós recebemos do plano espiritual. Poder antecipar esse momento, sem ter que ir pro astral superior, sem ter que morrer, né, no corpo físico, já ter essa experiência. Bom, o que acontece, isso também o Allan Kardec fala, né, nessa questão 399, que quando nós reencarnamos, nós vamos esquecendo gradualmente tudo que foi combinado, tudo que a gente viu lá no telão, tudo que aconteceu nas nossas vidas anteriores. E a isso se dá o nome de véu do esquecimento, né? Esse véu do esquecimento é uma proteção para nós como pessoas encarnadas, né? Para que a gente não faça ligações que não são pertinentes. Ah, por que eu esqueci que aquela pessoa foi meu inimigo lá na outra vida? Porque não é importante que tu saiba. É importante que tu venha num novo momento, numa nova visão, ter uma nova chance de harmonizar com aquele espírito, né, que foi conflitante. Então, esse véu do esquecimento é uma proteção para nós. Aí a gente pode se perguntar, tá, mas e a psicoterapia faz essa desvenda esses segredos? Tu vai lá e vê a tua vida passada? Bom, isso é um cuidado que se tem desde sempre, né? É uma das recomendações mais importantes no sentido ético da psicoterapia reencarnacionista, é a não violação desse véu. O que vai ser nos mostrado, ele vai ser mostrado pelos mentores. O psicoterapeuta, nós, no papel de psicoterapeuta, não podemos de maneira alguma interferir, provocar, perguntar, esmiuçar qualquer coisa que venha ferir esse véu do esquecimento. Isso é muito importante. Isso é muito frisado o tempo todo. Nós temos um manual de regressão e, claro que com o uso, com a prática, digamos assim, né, do uso do manual, a gente acaba pensando, já sei esse manual de cor, não preciso mais olhar ele. Não, nós somos obrigados a lê-lo todas as vezes, porque para que nada fique faltando, para que nada seja acrescentado, nada seja retirado, para que a gente possa realmente seguir todos os passos com ética, né? E quem está no comando da regressão é o mentor da pessoa que está deitada, que está regredindo, e o nosso mentor. Outra coisa que Allan Kardec fala a respeito disso na questão 399 é do fim útil dessa pesquisa, digamos assim, dessa informação. Tem que ter um fim útil. Não pode ser movido, por exemplo, por curiosidade. Eu quero saber se eu fui Cleópatra na vida passada. Não é. Ou, eu quero ver se
o meu marido era meu inimigo na vida passada, qualquer coisa nesse sentido, movido por curiosidade. Não é para isso. Tem que ter um fim útil. Nunca movido pela curiosidade. Bom, e o que nós vamos ver? Nós vamos ver o passado. E nessa questão, claro, tudo que nós vemos na regressão já aconteceu. De modo algum, Kardec frisa isso, de modo algum nós devemos tentar descobrir ou esmiuçar alguma coisa do futuro. Primeiro porque o futuro não foi escrito, ele não existe. Ele depende das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. Conforme nós formos escolhendo os nossos passos, vai ser o nosso futuro. Ele não está escrito, não devemos ficar nem preocupados, nem presos a isso, né? Isso é uma recomendação que ele faz. E aí ele nos diz também que o seguinte, que o esquecimento das vidas passadas não é um obstáculo. Pelo contrário, o esquecimento é um auxiliar. Porque se nós precisarmos de qualquer coisa, de alguma lembrança, ela vai vir, através dos nossos mentores, como uma intuição. E isso nós chamamos de voz da consciência, né? Que os nossos... Ainda continuando nessa questão 399, Allan Kardec nos diz também que o tipo de faltas, de problemas que nos apresentam nas nossas vidas anteriores, mostra as provas, o tipo de provas que nós vamos passar na encarnação. Porque são justamente as contraposições, né? Então, ele diz, e são proporcionais às faltas que nós cometemos. No nosso passado, são as provas que nós vamos ter que passar nessa nossa reencarnação. Então, ele até dá um exemplo assim, que o avarento, numa vida passada, a prova dele vai ser passar por miséria, né? O orgulhoso, por a humilhação de ser ferido no seu orgulho, para que ele possa curar esse orgulho, né? O cruel vai sofrer crueldade na vida encarnada. O tirano será escravizado. O ingrato vai receber a ingratidão dos seus, daquelas pessoas que ele ama, dos seus familiares, dos seus filhos, onde mais doer, né? O preguiçoso vai ser forçado a trabalhar, né? Trabalhos forçados. Então, isso seria assim, diretamente proporcional às faltas cometidas nas vidas passadas. Para quê? Isso é um castigo? Não, isso não é um castigo, isso na verdade é um presente. É para que o espírito possa evoluir, né? Para que possa sanar esses problemas, aprender, curar. Nós estamos num lugar, né, num planeta, escola. Nós estamos aqui para aprender, né, para aprender com as nossas falhas anteriores, as nossas provas de agora, superar esses problemas. E outra coisa que ele diz também é como é que se supera isso? Por exemplo, se eu sou uma pessoa raivosa e acontece uma coisa que me irrita muito, a minha reação é ficar furiosa e eu quero matar todo mundo que está na volta. Enquanto eu tiver essa reação, eu não estou curando esse meu problema. Mesmo que eu identifique, eu fiquei com raiva, eu não devia ter ficado com raiva, mas eu fico com raiva. Eu só vou curar esse meu sentimento quando eu aceitar, sem reclamar, ele usa até a palavra sem murmurar, né, que é um termo que se usa muito na Bíblia também, né, que reclamar dos teus problemas, ficar murmurando, ficar sofrendo por causa disso, não adianta nada. Tu não cresce com isso. Tu tem que identificar o teu problema,
aceitar e tentar melhorar. Para chegar à cura, exatamente. Claro que não é fácil. Não é fácil, tanto que nós estamos fazendo provavelmente as mesmas coisas há muitas encarnações. Não foi... nós não estamos aqui curando os problemas só da encarnação passada. Né? São de muitas e muitas e muitas vezes que a gente está repetindo os mesmos problemas e isso vai ficando cada vez maior, cada vez mais grave, cada vez mais corriqueiro na nossa vida, tanto que a gente nem percebe. Né? Às vezes nos perguntam, e é uma coisa que a gente faz na psicoterapia encarnacionista, perguntar quais são as inferioridades. Na verdade, nós temos todas as inferioridades, mas algumas são mais recorrentes que outras. Né? Cada pessoa tem as suas preferidas, digamos assim. Né? E às vezes tem coisas que a gente simplesmente não enxerga. Todo mundo está vendo, menos eu. Eu nem aceito que seja assim. Alguém me disser, não, tu é meio orgulhosa, Maura. Não, eu? Não, eu não enxergo, não consigo ver isso. Isso está sendo repetido há tantas encarnações e eu não consigo ver. Imagina curar. Então, essa nossa dificuldade de nos enxergar, né, de nos ver, de sair de nós, que é o que a gente faz lá no plano astral, né? Sair de dentro de nós e ver de outro lugar quem nós fomos, o que nós fizemos, como nós agimos em determinadas situações, quantas vezes essas situações se repetiram e a gente fez exatamente da mesma maneira. Né? E vamos repetindo, 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 e não aprendemos. Então, essa oportunidade que nós temos agora com a psicoterapia reencarnacionista é exatamente essa, de identificar, ver onde estão os nossos problemas, quais são as nossas inferioridades e ir aos poucos, da melhor maneira possível, com o auxílio dos nossos mentores e do nosso psicoterapeuta, sanando essas dificuldades todas, né? Então, vamos passando aqui. Bom, nós já falamos sobre o que é a psicoterapia reencarnacionista, né? Que é uma moderna escola psicológica. Isso quer dizer assim, é uma moderna escola psicológica, não que ela tenha vindo desbancar qualquer escola psicológica, a psicologia ou a psiquiatria. Apenas ela veio modernizar, acrescentar esse quesito no que nós tínhamos antes. Como é que a psicologia e a psiquiatria trabalham? Com a nossa vida a partir da infância. Né? O que aconteceu conosco e o que nós contamos, na verdade, né, que é a nossa impressão, é o que nós passamos para o nosso terapeuta, como foi a nossa infância e como tem sido a nossa vida até agora. Se nós tivermos só essa visão, é como se a gente tivesse visto um filme da metade para o final. Nós não temos aquela coisa do passado, o que aconteceu antes, o que me levou a ser assim, por que eu repito sempre esse mesmo padrão, sempre eu faço isso, porque eu me sinto tão abandonado, ou porque eu me sinto tão rejeitado, ou porque eu tenho tanta raiva, ou enfim, seja qual for o nosso maior problema, né? Então, como é que a psicoterapia reencarnacionista faz isso? O que ela tenta fazer, e que ela faz, é mudar a nossa visão de versão persona para a versão espírito. O que é a versão persona? A versão persona é como eu, Maura, vejo a minha vida. Como é que eu enxergo que foi a minha vida? Eu tenho uma opinião a respeito da minha infância, do meu pai, da minha mãe, ou me tratou assim, ou não me deu bola, ou foi ausente, ou foi muito presente, ou me exigiu demais de mim, ou enfim, seja como for. Isso é uma visão minha, né? É como eu vejo. Essa é a nossa versão persona, é como eu vejo a minha história, como eu conto a minha história. E essa versão espírito
é como nós vemos a nossa vida através do telão lá no plano espiritual. Como é que nós vemos isso? Nós vemos como se fosse a vida de outra pessoa. Nós estamos fora, nós não estamos envolvidos. Quando a gente conta um problema para alguém, né, a coisa mais fácil do mundo é resolver o problema dos outros, né? Maravilhoso. Nós contamos nosso problema para alguém e isso é só isso? Faz assim, assim, assado e pronto. Resolveu. Porque ela está fora. Ela não está emocionalmente envolvida, ela não está sobrecarregada com todos aqueles sentimentos que estão nessa narrativa da tua vida, né? Isso é uma visão de fora. É o que nós temos que treinar. Ver por que essas coisas estão acontecendo. Por que eu escolhi esse pai? Por que eu escolhi essa mãe? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essa deficiência? Por que esses problemas? Né? Na verdade, não é nem por quê. Nós temos que parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e perguntar para que isso está acontecendo comigo. O que eu tenho que aprender com isso? Né? O que o mundo espiritual quer que eu aprenda? O que eu tenho que ver, que passar como prova para melhorar, para superar esse problema que é recorrente na minha vida, né? Então, essa visão espírito é isso. Isso é uma coisa que a gente faz em todas as conversas, em todas as consultas, tentar que a pessoa que está lá contando o seu problema para ti, que ela veja a vida dela através dessa versão espírita e não da versão persona, não envolvida no problema, mas de fora dele, analisando o porquê, o para quê, né? Como eu falei, né, essa é a mesma terapia utilizada lá no período intervidas. E aqui fala também na proposta que é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima são as mudanças que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso modo de agir, para que a gente possa evoluir como espíritos. Isso é lento, gradual, diário, minuto a minuto. Então, esse é o meu xará, o Mauro Quítico, o nosso presidente, né? Vocês viram, como eu falei, que em 1857 foi quando surgiu aquela questão do Allan Kardec, né, a questão 399, que já falava dessa terapia, né, de como deveria funcionar, e depois, na psicografia do Chico, em 46. Só em 96, 50 anos depois que, digamos assim, o mundo moderno teve acesso a essas informações, é que o Mauro recebeu isso do plano espiritual. Por que demorou tanto? Nós não sabemos a hora das coisas, né? Mas a hora certa é a hora que elas acontecem, né? Se nós recebemos isso agora, nesse recente século passado, é porque estávamos preparados para isso, né? E foi através do Mauro que nós recebemos isso aí e somos hoje tantos seguidores dessa psicoterapia. Bom, em 2004, ainda depois, né, disso, foi fundada a BPR. A BPR é quem nos dá todo o suporte, né? Nós podemos, quando vocês tiverem já se associado à BPR, vocês vão ver que temos várias regressões que o Mauro publica, temos trabalhos beneficentes, uma série temos grupos de estudo,
núcleos de estudo, temos agora também. Então, temos serviços de RAD, né, de regressão à distância, uma série de coisas que nós podemos nos beneficiar e nos modernizar e nos informar através do portal da BPR. Muito, muito interessante que vocês tomem conhecimento disso. Bom, aqui fala sobre as leis divinas, né, que são as leis da necessidade, merecimento, finalidade, retorno, resgate e similaridade. Tudo isso influencia muito na nossa programação. A programação é aquilo que nós falamos da cocriação da nossa encarnação, né? O que é a personalidade congênita? Pois é, personalidade congênita. Lá em 46, falava da necessidade de popularizar essa afirmação, né, essa expressão personalidade congênita. Isso significa o seguinte, que nós não nascemos uma folha em branco, né? Nós trazemos conosco da nossa vida, porque a nossa vida é enorme, ininterrupta, né? Para cada encarnação, o que se interrompe são as encarnações, a vida é contínua, né, e eterna. Nós trazíamos algumas características. Essas características se chama personalidade congênita. Quando um bebê nasce, ele tem determinadas características que independem. Claro que elas vão certamente ser reforçadas pelo tipo de criação, pelos pais, pelo ambiente, por uma série de coisas, se ele tem ou não tem irmãos, enfim. Mas as características de cada um estão presentes já no nascimento. E elas vão só se fortificando, se aflorando, se firmando, né, ao longo da nossa vida. Mas essa personalidade congênita, ela vem conosco e ela é repetida em cada encarnação. Então, o que é versão persona versus versão espírito? Né? Isso nós já falamos antes da questão do telão, né, no mundo espiritual. Vamos passar adiante. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, quiserem voltar a algum tema que já tenha falado, a gente pode explicar melhor, podemos voltar, não tem problema. Eu só vou passando para não nos alongarmos muito em coisas que já foram faladas, mas qualquer dúvida, no final a gente retoma. A regressão terapêutica. Que esse aqui também está falando do que diz lá na questão 399 do Livro dos Espíritos, né? Das ferramentas. Aqui nos dá uma ideia de como é que funciona a psicoterapia. A gente fala muito em regressão em psicoterapia. A psicoterapia reencarnacionista não é só a regressão. A regressão, na verdade, é uma ferramenta da psicoterapia. Uma coisa muito, muito, muito importante, eu considero muito importante, são as consultas, as conversas. Às vezes, a pessoa que vai lá consultar, ela quer que a gente dê respostas, soluções e desvende aquela regressão que ela fez. Tá, e o que isso quer dizer? Então, o que foi? O que aconteceu? Não é o nosso papel, gente, tá? Nós não podemos interferir nisso, como a gente já falou antes. Quem comanda a regressão, quem faz tudo isso é o mentor da pessoa junto com o nosso mentor. Nós somos o veículo. E dar respostas para as pessoas, às vezes as coisas estão muito claras para nós, né, que estamos assistindo ali. Mas a pessoa não está enxergando. Ela não está enxergando aquele padrão. Eu me lembro de uma regressão que nós fizemos ainda quando era no curso, quando eu estava fazendo o curso, que
a pessoa tinha passado por um incêndio nesta vida e na regressão ela se viu num buraco. Nesse incêndio ela estava muito preocupada com um gato, se eu não me engano, que ela tinha no apartamento, de salvar esse gato. E nessa regressão ela estava num buraco, toda preta, toda chamuscada, toda queimada, com um cachorro. E ela simplesmente não viu ligação nenhuma daquela situação com a situação dela hoje. Ela não enxergou. Aí eu vou dizer para ela, professora, o que tu não está vendo? Não, não é o meu papel. Ela tem que ver. Quantas coisas a gente diz para as pessoas, ou as pessoas nos dizem a vida inteira. Ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer tal coisa. E tu até sabe, tu até concorda com isso. Tu sabe que é verdade. Mas enquanto isso não sair de ti, não vier de dentro para fora, não for uma coisa que tu sente, que tu pode, que tu tem que fazer, nada acontece. Nada acontece. Precisa partir de dentro. É aquela coisa do ovo, né? Se tu quebrar um ovo, quebrar a casca do ovo, é a morte. Se o ovo se quebrar de dentro para fora, é vida. Né? Nasce o pintinho. Então, a coisa tem que acontecer de dentro para fora. Não é a gente dizendo, ah, agora eu vou dizer para ela que todos os problemas que ele tem, ele vai sair curado. Não, não vai. Não vai porque não é mágica. Né? É uma coisa que tem que ser sentida. Tá? Como é a ética da regressão terapêutica? É isso que a gente estava falando agora. Né? O respeito, tá? Até onde a visão da pessoa foi, até onde foi mostrado. Nós não vamos cutucar, vai aí começar a perguntar, vai ver o que aconteceu aí, mas e quem é essa pessoa? Isso então, de modo algum, identificação de pessoas é assim, a pior coisa que pode acontecer. Eu tive uma regressão uma vez, até foi um caso bem rápido, de resultado bem rápido. Essa pessoa ela tinha um problema sério de se sentir abandonada. Né? E na regressão, ela se viu, ela estava numa situação lá com um marido, alguém, enfim, a pessoa do relacionamento dela. E essa pessoa disse, olha, tu fica aqui, nesse lugar, que eu vou fazer uma determinada coisa e volto para te buscar. Naquele momento, ela sabia que não ia ter volta. Ela sentiu justamente aquele sentimento que ela não sabia de onde vinha, de abandono. Sentiu exatamente aquela sensação. Não vai voltar. Me deixou aqui, não volta mais. E realmente ela morreu naquele lugar, porque não era um lugar ermo, abandonado, era difícil, e naquela vida ela morreu ali naquele lugar abandonado. Nesse momento da partida dessa pessoa, ela teve uma impressão, uma tendência a achar que era uma determinada, que essa pessoa que a abandonou era uma pessoa que ela conhecia nessa vida, que ela tinha muito medo que fizesse isso com ela dessa vez. E fez como que uma identificação com essa pessoa. Como a gente já tinha falado muito sobre isso, dessa questão do quanto é prejudicial tu querer reconhecer alguém, e às vezes a gente quer só induzir que é alguém, realmente tu não viu, mas isso aqui só pode ser o fulano que está na minha vida hoje. Né? Como nós tínhamos falado muito sobre isso, ela mesma por si entendeu, e nós comentamos isso, que era só um sentimento. E uma identificação daquele sentimento lá do passado com a situação de hoje. Por que ela rejeitava aquele relacionamento? Por medo do abandono. Né? Não que aquela pessoa que estava envolvida com ela hoje fosse aquela pessoa do passado. Era só uma representação. Então, vocês imaginem qual a vantagem, qual o ganho
de eu saber, por exemplo, que o meu pai hoje, em uma determinada vida, me matou. Nada, nada. Isso não acrescentaria, não melhoraria em nada. Pelo contrário, se eu tiver problema com meu pai hoje, piorou. Eu saber que ele me matou lá no passado. Então isso não acontece. Os nossos mentores não nos mostram, não identificam pessoas. Embora, claro, isso seja essas pessoas que são nossos antagonistas espirituais estejam presentes na nossa vida hoje, certamente, para que a gente possa justamente nos harmonizar, né? É mais uma chance da gente se harmonizar. E vocês pensem assim, apesar da gente estar repetindo esses padrões há muito tempo, se a gente pensar há 300 anos atrás, como que a gente resolveria os problemas que nós temos hoje? Muitos deles com morte, né? Ah, não deu certo, está me devendo dinheiro, vou lá e mato. Eu quero um terreno maior, um espaço maior, em vez de eu comprar aquele terreno, eu faço uma guerra, vou lá, mato o povo vizinho e me aposto daquele lugar. Era assim que as coisas funcionavam. Então, se a gente pensar nesse aspecto, houve uma grande evolução, né? Nós estamos chegando no nosso ponto ótimo, né? Eu ainda não falei no ponto ótimo, mas no nosso ponto ótimo de evolução. Estamos chegando lá. É devagar, mas a gente está melhorando. Nunca incentivar o reconhecimento das pessoas no passado. Isso que eu falei, né? Porque os mentores não trabalham dessa forma. Se isso acontecer, é ingerência de alguém, ou nossa, ou da pessoa que está deitada, né? A regressão terapêutica é a evolução da TVP clássica. Bom, a regressão terapêutica com relação à TVP é como, eu considero como a psicologia, a psiquiatria. Ela é um plus, né? Ela tem uma coisa a mais, que é a condução da lembrança pelo mentor e não pelo terapeuta. Na TVP, o terapeuta vai vasculhando lá, não é? E principalmente está focado nas fobias, no pânico, né? Nas depressões, nessas doenças. E a regressão, psicoterapia reencarnacionista vai mais além. A regressão tem riscos? Sim, tem. Como tudo, né? Como tudo na vida tem riscos. Que riscos são esses? Riscos provocados. Provocados por não seguir o nosso manual corretamente, não observar essa ética que é tão reforçada pelo Mauro, pela BPR, que é o que nos garante realmente que não vão acontecer imprevistos durante uma regressão e num tratamento, né? Esses seriam os riscos. Até nós podemos depois esmiuçar mais isso. Os riscos da regressão. Então temos riscos físicos, psicológicos, terapêuticos, éticos. O que pode acontecer? Obsessão espiritual. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Como eu disse, seguir religiosamente o nosso manual. Ele é a nossa ferramenta de trabalho desde sempre. Nós precisamos, assim, conhecê-lo minuciosamente, ter uma intimidade muito grande com esse manual e não esquecer dele nunca. Por mais que a gente ache, eu sei cada palavra que está no manual. E a gente acaba sabendo mesmo, porque repete. Não abrir mão da leitura, nunca. Isso garante que nós não vamos nos arriscar a pessoa que está se consultando conosco, a passar por nenhum desses problemas, né?
quando fala aqui no slide aqui que nós passamos sobre riscos de obsessores e tudo mais, isso tem muito a ver com chegar ao ponto ótimo, né? O que é o ponto ótimo? Quando nós desencarnamos, né, que temos o desligamento do corpo físico, nós temos várias opções, né? Temos várias opções. Nós podemos ir para o astral superior, podemos ir parar no umbral, podemos ficar grudados no nosso corpo aqui, e isso acontece, né? Sabe que tem pessoas que são muito apegadas. E depois disso, depois de todo de definir então para onde fomos, existe uma coerência de acontecimentos, uma ordem de acontecimentos, que são o tratamento no plano astral. E antes disso eu gostaria de falar uma coisa, que em todas essas etapas, mesmo nas piores, mesmo no caso de ir para algum umbral, para algum lugar não tão favorável, a gente sempre tem seres iluminados que nos ajudam, né? Como quando nós nascemos, nós temos quem nos ajude, quando nós morremos, nós temos quem nos ajude, quando nós estamos num lugar terrível, nós temos quem nos ajude, quem esteja disposto a nos resgatar, né? Isso sempre vai acontecer. E então, esses pontos de tratamento, que seriam passar pelo tratamento, propriamente dito, né, o hospital, para equilibrar essa densidade dessa nossa vida terrena com a vida do astral superior. Depois disso, nós assistirmos lá ao telão, ver como é que foi a nossa vida, o que nós fizemos, como a gente se comportou. Terrível isso, né? A gente olhar isso tudo. Bom, e aí aprender, né, que os mentores estão lá para nos darem todo o suporte para que a gente possa já dar uma melhorada, né, aceitando essas situações e trabalhando nisso. Depois de estudarmos os vários pontos de estudo que temos, vários níveis de estudo, ver quais são as nossas aptidões e começar os trabalhos, né? Vamos num crescendo, né? Nos preparando, depois trabalhando, para que então a gente possa pensar em reencarnar novamente, né? Quando isso está para acontecer, o reencarne, esse seria o nosso ponto ótimo. Seria como fechar um ciclo. Como tudo que a gente trabalha na espiritualidade, a importância de fechar os ciclos, né? O ponto ótimo seria o fechamento do ciclo da regressão. É onde tudo fica bem, tudo se concentra num ponto onde as coisas estão onde deveriam estar, prontas para o recomeço, né? Para uma nova vida. E por que a gente ia querer uma nova vida? Se a gente pode pensar assim, mas lá no astral superior deve ser tão bom, né? Ficar lá sem as inferioridades, sem os problemas daqui. Certamente nós vamos querer reencarnar, porque reencarnar é a nossa possibilidade de evoluir. Sem os gatilhos, como nós chamamos, as armadilhas, sem essa instigação aos problemas, às provas, nós não teríamos como melhorar. Se tudo está bem, ficamos na nossa zona de conforto, nada acontece, não precisamos fazer nada, não se cresce. A gente cresce conforme os desafios vão aparecendo, né? Um desafio aparece,
Tu vai lá, supera e cresceu. É um modo de se elevar, né? A finalidade, o real aproveitamento da encarnação. Bom, isso é o que nós falamos sobre o telão e para que a gente possa... Por que a gente assistiu o telão? Para a gente possa saber realmente qual é a nossa finalidade, né? Finalidade dessa encarnação. E se a gente souber o que eu vim, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso curar, e isso aparece bem fácil, bem comumente numa regressão e nas nossas entrevistas e consultas, essas inferioridades, porque elas são recorrentes. Elas não são dessa encarnação, elas estão acontecendo e acontecendo e acontecendo de novo. E para que a gente possa entender esses gatilhos e essas armadilhas que a gente precisa, que eles são necessários, né, para que nós possamos sair dessa inércia e realmente sermos vencedores. Agora segue a luz. Bom, por que a psicologia e a psiquiatria não lidam com a reencarnação? Agora nós temos uma historinha aqui para contar. Em 553 depois de Cristo, aconteceu um fato muito interessante. Tínhamos o imperador Justiniano e a sua esposa, a Teodora. A Teodora era uma cortesã. E não era muito interessante que as pessoas soubessem que a imperatriz era uma cortesã. Então ela resolveu, para eliminar as testemunhas, assim, que podiam falar, ela mandou matar as colegas de trabalho. Eram mais ou menos umas 50, pelo que a história nos conta. Mas aí tem a lei do karma, né? Que ela teria que responder sobre essa falta que ela cometeu nas encarnações futuras. Muito esperta, a Teodora, ela resolveu esse problema. Ela disse, olha aqui, ó, Justiniano, é o seguinte, não tem mais essa história de reencarnação, termina com isso. Eu não quero pagar isso aí, não é uma boa. E foi feito, realmente, né? A voz da imperatriz é a voz de Deus. O concílio de Constantinopla, nesse ano de 553, onde o imperador Justiniano conclamou o concílio, e, claro, ele escolheu os votantes, e ficou, então, abolida essa ideia de reencarnação. Como é muito fácil a gente mudar a história, em 100 anos se consegue mudar a história, vocês imaginam algo que aconteceu em 553, depois de Cristo, há mais de 1.500 anos atrás, ninguém mais fala nisso há muito tempo. A partir desse acontecimento, a Igreja Católica adotou essa, que até então era reencarnacionista, adotou esse conceito não reencarnacionista. Então, o mundo ocidental, né, passou a ver a vida como não reencarnacionista. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler e escrever, a história era passada oralmente. Vocês imaginam como foi fácil isso cair no esquecimento, né? Então, por coerência, né, de lá para cá, tudo que é psiquiatria, psicologia, todas as escolas são não reencarnacionistas. E hoje, em função da escola espírita, está voltando essa ideia, né? As pessoas estão mais aceitando melhor essa ideia reencarnacionista e que, na verdade, é uma
alguma coisa que tem que acontecer com as pessoas que vêm até nós, né? Eles pelo menos têm que aceitar a ideia de que existe reencarnação para que possam trabalhar com a personalidade congênita, com o fato de estarem repetindo os mesmos problemas de vidas passadas e tudo mais. Então isso para nós é muito importante. Quais as qualidades que um terapeuta reencarnacionista deve ter na sua atuação terapêutica? Bom, esse é um desafio, né? A humildade, a obediência, a submissão, a disciplina e a ética. Todas essas exigências, essas qualidades, digamos assim, nós temos que vigiar permanentemente, porque é delas que depende o bom andamento do nosso tratamento. A humildade, enquanto auxiliares do verdadeiro terapeuta, que é o mentor espiritual, a obediência a todos os procedimentos, a submissão aos mentores, a disciplina em não modificar nada dos procedimentos, e aqui lemos o nosso manual, e seguir rigorosamente o Código de Ética da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Essas são as qualidades exigidas de um candidato a psicoterapeuta reencarnacionista. Isso é o que nós tínhamos para apresentar para vocês por hoje. E eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar. Estou à disposição de vocês. Que pergunte um de cada vez. Ah, sim. Por favor, façam fila. Maura, Diga. e uma coisa que eu fiquei com dúvida, se porventura uma pessoa reconhece alguém de uma... Numa regressão? Isso, como é que fica ali a questão do véu, do esquecimento? Não é comum que isso aconteça, mas até pode acontecer. A gente enfatiza muito que isso não acontece, que não é normal acontecer, porque as pessoas induzem muito esse reconhecimento. Às vezes é só uma ideia, mas eu já presenciei regressões em que a pessoa realmente reconheceu, mas tu vê que é exatamente um caso específico, não para te reconhecer um inimigo, mas em geral é para reconhecer alguém a quem tu fez muito mal numa vida passada. Por exemplo, eu vi essa regressão que eu assisti, quando eu estava fazendo o curso, de uma colega nossa que toda a família dela foi morta por ela, né? Então foi uma coisa assim muito impactante e realmente ela reconheceu a mãe naquela ocasião era a mãe dela hoje e o pai também. Então foi, digamos assim, que foi alguma coisa para ver. Olha, alguém que tu pensa que é teu grande inimigo e está te fazendo muito mal, não está fazendo nada perto do que tu já fez para ele. Num caso assim, eu acho que a gente vê até acontecer, mas não é comum. Se os mentores mostrarem alguma coisa nesse sentido, é com a ideia mesmo de esclarecer alguma coisa muito importante. Porque não é o comum. Sim, entendi. Obrigada. E no caso foi feita essa regressão justamente para ela ver, né, que ela tinha feito muito mal para a família dela e foi concedido, né, que ela pudesse reconhecê-lo, né. E para melhorar, por exemplo, o tratamento entre eles, né, porque provavelmente essa família vive em conflito, não vive em total harmonia, né, não seria interessante fazer uma psicoterapia em família, alguma coisa nesse sentido?
Olha, isso é uma coisa muito interessante de se fazer. Às vezes não é possível porque nem todas as pessoas estão dispostas a se submeter a isso, né? Como qualquer psicologia, psiquiatria, qualquer terapia, a família trabalhar junto é muito importante. Às vezes temos casos na própria psicologia em que os pais levam o filho para fazer um tratamento. É lógico que tratar só o filho não é suficiente. Os pais também precisam ser tratados, né? Eles vivem numa família, vivem num grupo. E isso é muito importante. Nem sempre se consegue, mas é o ideal. Realmente, seria muito importante. O progresso seria muito mais rápido. Mais alguma coisa? Eu quero agradecer. Agradecer, Maura, pela tua... Tu revisou todas as nossas aulas que o Vitor nos passou, né? Foi muito bom, muito bem explicado. Tu tá de parabéns, eu adorei. Obrigada. Olha, para mim foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês, conhecê-los. Certamente isso é um reencontro, né? E agradecer demais essa oportunidade. É muito importante para mim, nesse momento, estar passando por esse desafio, né? Como tantos desafios que a gente tem na nossa vida, poder contar com vocês foi muito importante. Muito obrigada.